Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. A casa pelo convite, pela confiança. E é uma honra e uma emoção muito grande estar aqui na noite de hoje. Por tudo que foi falado, por tudo que a casa vem trazendo e oferecendo aos corações aflitos.
86 anos. Não é um planejamento que começa com encarnados. É um planejamento que se dá em sensações, em emoções, em planificações que fogem do entendimento humano. E muitos de nós que estamos hoje aqui na casa, e todos aqueles outros, durante esses 86 anos, que adentraram na casa espírita, em especial nessa casa, vieram por um motivo específico. A grande maioria esmagadora veio porque estava doendo. Poucos adentraram uma casa espírita porque estava tudo dando certo em casa. Estava tudo correndo a mil maravilhas, eu decidi para o centro espírita. Não, eu fui porque estava doendo. Ou uma doença, como nosso irmão tratou, uma perda do ente querido, ou um revés financeiro, muitas das vezes a gente quer respostas. Mas a grande questão disso tudo é o que a gente está fazendo aqui hoje. A revista Veja, no ano de 1999, edição de setembro, apresentou uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. E essa pesquisa entrevistou centenas de pessoas e fez um único questionamento. Se você estivesse na frente de Deus agora e tivesse a oportunidade de fazer uma única pergunta direta, qual seria? 34% das pessoas decidiram que a pergunta seria: qual é o sentido da vida? Porque a resposta para essa pergunta é uma importância capital para a nossa existência. Poucas doutrinas filosóficas e religiosas conseguem abordar essa resposta, a esse questionamento, lucidez como a doutrina espírita. A grande maioria dos sofrimentos que temos e que trazemos estão relacionadas à ausência de profunda resposta relacionada ao tema. Se eu não sei de onde eu vim, se eu não sei o que eu sou, se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e se eu não sei para onde eu vou, que ônibus que eu pego? Que ônibus que eu pego? Porque a vida nos oferece uma série de conduções. Qual que eu vou pegar? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer uma está bom. Posso chegar no terminal da Palhoça, eu quero ir para algum lugar. E o motorista pergunta, qual? Não sei. Então qualquer um que o senhor abordar e entrar vai te levar para algum lugar, feliz ou infeliz. E por não saber aonde a gente quer ir, definitivamente, a maioria dos trajetos que a gente toma são infelizes. A grande maioria. Então, passando aqui o slide para frente. O outro. Olha o questionamento. Qual o sentido da vida? É nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer. Isso não faz sentido. Enquanto abordarmos a existência que tem o seu início por ocasião do nascimento orgânico e tem o seu término por ocasião do falecimento dos órgãos, nós não conseguiremos responder esse questionamento a contento. Para o materialista que não acredita em nada após a existência física, qual é a vantagem de ser bom? Qual é a vantagem de fazer a coisa certa? Qual é a vantagem de suportar as dores até o término da existência se depois leva a nada? O que explica uma criança aos 6 meses de idade diagnosticada com câncer no esôfago? Qual é a vantagem de continuar essa existência? Eu identifico um câncer que o médico me aponta como terminal aos 43 anos de idade. E logo em seguida eu perco o emprego e perco meu filho. Para que continuar? Que vida é essa? Ou melhor, que Deus é esse?
que Deus soberanamente justo e bom, que as doutrinas religiosas oferecem, que me dá de presente um pacote de desgraça que eu não tenho condição de suportar. Qual é o sentido da vida? Então ele continua. Está recente, né? Semana passada, audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. É vida ou não é vida? Qual o sentido da vida que me leva a tomar uma decisão de interromper uma existência que eu estou gerando? Para onde eu quero ir? E de onde eu venho? Porque se eu não sei de onde eu venho, ser na 12ª semana ou ser no 4º, 5º mês, tanto faz. Se a vida começa no momento do nascimento, para os materialistas. E a doutrina espírita vem esclarecer que já temos o processo reencarnatório iniciado no momento da concepção. Isso muda o entendimento de maneira drástica. Porque se todos tivessem esse esclarecimento, isso não estava em pauta. Por que é colocado isso em pauta? Quais são os planos? Quais são os projetos? Por que eu tomo a decisão de interromper? Essa decisão é exclusivamente moral? É uma decisão centrada, baseada em aspectos morais profundos? Ou é simplesmente um descartar? Porque essa gestação vai me oferecer algum tipo de perturbação no meu dia a dia? Seja de ordem física, seja de ordem profissional, seja de ordem de relacionamento pessoal. Mas eu não sei qual é o sentido da vida, então eu descarto. Pesquisa recente do suicídio. Isso aqui é o Ministério da Saúde do Brasil. Olha só o que ele está abordando ali. No mundo, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, 11 mil tiram a sua própria vida por ano em média. É muito pouco. Essa criatura que tomou essa atitude, quantas vezes ela se perguntou qual era o sentido da vida? Até ela tomar a decisão final. Porque até ela tomar a última decisão, ela não encontrou uma resposta que atendesse ao coração, senão ela não tomava essa decisão. Procurou resposta em tudo. Ninguém deu. Ou se deu, faltou discernimento. É muita coisa. Mais um dado da mesma pesquisa. Isso é estatística, não é pesquisa de censo, né, na rua. É estatística. Mortalidade é mais prevalente em idosos com mais de 70 anos. Como assim? No Brasil. Por que dos 70 anos? O que tem acontecido com a sociedade hoje em dia? A expectativa de vida tem ampliado ou reduzido? A expectativa de hoje é maior ou menor que há 60 anos atrás? É maior. Então a pessoa, por exemplo, se aposenta aos 70. Como na maioria dos casos a família não acolhe o idoso, principalmente quando ele tem alguma limitação de ordem financeira ou de saúde, ele começa a ser excluído pela própria família. Como a expectativa de vida aumentou e não tem a resposta de qual é o sentido da vida, para onde é que eu vou dos 70 para frente? Daqui a pouco os 80, 85, então se é para morrer com 80, 85 sofrendo, eu vou antecipar. Eu não vou para lugar nenhum. Ou vou para um céu, para um inferno que não tem equação que ajuste, porque quem conhece alguém aqui que realmente, com sinceridade, iria para o céu que a gente aprendeu? E que céu é esse? Que vai nos oferecer uma ociosidade sem fim, sem progresso.
Que é o X da questão. Quem consegue ficar em casa um mês sem energia elétrica, sem telefone, sem nada, sem fazer nada, deitado numa rede? Porque é isso que estão oferecendo. Só que não é um mês, é para sempre. Dá para aguentar? Não dá para aguentar. E o outro lado? Quem comete um erro máximo ou mínimo, qual é a medida a gente não sabe, que vai ocasionar que eu pague para sempre uma pena no inferno. Que Deus é esse? Qual é o sentido disso tudo? Que Deus é esse que permite uma abordagem que nem a legislação humana permite. Que se a criatura que tem uma boa conduta no presídio, se ela tem uma conduta melhor nesse presídio, ela antecipa a pena. E sai. Para Deus não. Matei um puleirinho quando eu tinha 12 anos. Não vai para o inferno, vai queimar. Que Deus é esse? Que mãe em sã consciência ficaria de coração tranquilo e sereno, estando no céu, porque todas as mães vão para o céu, sabendo que o filho está queimando para sempre? Tem céu no coração dessa mãe? Não tem. Será que aos olhos de Deus a gente é tão ruim assim? Quando tem essas rebeliões em presídio que aparecem na TV, que choca nossos corações, o pessoal queimando colchão e fazendo de tudo, quem é que está fazendo fila na frente do portão do presídio? Só a mãe. Por quê? Porque a mãe não enxerga o marginal. Ela está enxergando ali o filho que deu os primeiros passos, que amamentou pela primeira vez, que disse: mamãe, eu te amo. Para a mãe ele nunca é um condenado. E será que Deus tem um amor menor? Qual é o sentido da vida então? Indígenas apresentam maiores índices de mortalidade. Por que o índio? O que aconteceu com o índio no Brasil de 1500 para cá? Ganhou ou perdeu espaço? Não tem espaço, ok? Não tem terra para plantar, não tem terra para criar. O que acontece? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Quem trabalha em empresa aqui tem algum índio trabalhando junto? Não tem. Não tem onde trabalhar, empregado. Não tem onde produzir e criar algum tipo de animal. Para onde é que eu vou? A taxa da mortalidade. O índio está interrompendo a existência. Porque também não tem resposta para ele. Porque ele não tomou uma decisão avulsa. Porque o instinto de conservação é inerente ao ser humano, independente da faixa em que ele se situe. Ele não quer tirar a vida. Ninguém quer tirar a vida. É a última escolha. Antes de a gente chegar nessa telinha, uma pequena reflexão de uma obra chamada O Céu e o Inferno, que está fazendo aniversário esse mês. As consequências da ausência de objetivo ou de sentido da vida impactam só no mundo físico ou também no mundo espiritual? Será que eu vou colher os frutos dessa falta de sentido da vida no mundo espiritual? Ou lá se resolve tudo? Desencarnei e virei santo. Desencarnei e estou com uma inteligência acima da média. Desencarnei e passei a gostar de todo mundo que eu não gostava. Se fosse assim, não tinha obsessão. Allan Kardec faz uma entrevista. E o espírito não coloca seu nome, ele só anota como um espírito aborrecido. Esse espírito se apresenta espontaneamente ao médium reclamando preces. Ele queria prece para ele estava meio angustiado. E Allan Kardec questiona: o que vos leva a pedir prece? Resposta: estou farto de vagar sem objetivo.
Pergunta de Allan Kardec: estás há muito tempo nessa situação? Resposta: faz mais ou menos 180 anos. É muito ou pouco? 180 anos vagando sem objetivo no mundo espiritual. Pergunta de Allan Kardec: o que fizesse na Terra? Resposta: nada de bom. Orientação do guia do médium. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo. Eu não sei para onde é que eu vou. A vida para mim é o gozo material porque não tem explicação que resolva. E fui em algumas abordagens religiosas que me mostraram um Deus tão vingativo, tão doloroso, que eu preferi nem chegar perto. Então eu prefiro me entorpecer durante essa existência e às vezes eu não quero nem saber qual é o sentido da vida. Mais um comentário. Espírito Angeli, uma moça. Allan Kardec questiona: qual a sua posição social no mundo espiritual? Mediana. Fostes casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpriste zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo de ser esposa e mãe? Resposta: não. O meu marido me entediava, assim como meus filhos. E de que modo você preencheu a sua existência? Divertindo-me em solteira e me enfadando, ou seja, estava aborrecida, como mulher casada. Quais eram as suas vossas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava da vossa casa? Criada. O guia do médium faz um comentário. A existência dela foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Se ela soubesse o sentido da vida, o que ela ia fazer? Se o primeiro soubesse o objetivo da vida, o que ele ia fazer? A grande maioria de nós está ainda encarnando no planeta Terra porque a gente não sabe o sentido e o objetivo da vida. A gente, mas por que está doendo? Não sei. Eu vou lá para o centro espírita para resolver o problema. Quem disse que o centro espírita vai resolver o problema? Nosso irmão comentou de início. O centro espírita vai orientar, vai sugerir, para que a gente ande com as próprias pernas. Um dos sentidos da vida, que é o que a gente vai tentar tratar daqui para frente, que muitos de nós buscamos, é o tema felicidade. O sentido da vida é ser feliz. Tem um livro, por sinal, que o sucesso é ser feliz. Quem é feliz aqui, levanta a mão. Muito ou pouco? Muito, tá bom. Tá em casa, tá bom. A mãe também levantou. Então tá bom, bom sinal. Metade levantou, metade não levantou. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Qual é a minha expectativa de felicidade? É a mesma do Zé Carlos? Não é. É maior ou menor? Não sei. Aí essa moça, que é uma psicóloga, fez esse quadrinho. Olha que quadrinho interessante. Se tiver alguma Ana no público, não é você, é uma Ana filosófica. Então ela pegou a Ana, que está ali naquele quadrinho, não sei qual é a luz aqui, nesse quadrinho aqui, que ela tem essa realidade, ela criou uma expectativa que é o mundo da fantasia. Que é a expectativa que às vezes a gente cria. A felicidade utópica, né? Nossa, eu vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena. Eu vou ser feliz se eu for igual a fulana ou igual a fulano. Aí a gente cria aquela expectativa, na maioria das vezes, inalcançável. Aí entre a expectativa e a realidade, nós temos uma faixa que é de frustração. Porque o meu sentido de felicidade da vida está aqui nessa expectativa que eu criei baseada em nada. No que os outros acham. E o que os outros acham é outro problema, que ele coloca aqui. Aí eu olho para o outro, que está lá com a sua felicidade de algum jeito,
e eu não sei qual é o sentido da vida, o que gera em mim? Inveja. Ou insuficiência, ou seja, meu Deus, eu não sirvo para nada. Trabalho, a fulana vai lá e posta no Facebook, está viajando lá para ilhas não sei do que. Aí gera uma frustração. Aí, o que ele coloca aqui? A imagem dos amigos que postam nas redes sociais e a realidade deles. Que também não é aquela da foto. Eu postei lindo, fez a foto bonita com o marido, postou, acabou a foto, fechou o pau com o marido. Então que felicidade é essa? E eu balizo a minha felicidade, o sentido na vida, no que os outros acham que é ser feliz. E eu busco a felicidade extrema nas coisas extremamente materiais. Não que a gente não tenha que viajar, longe disso. Mas algumas pessoas buscam na droga a felicidade. Então não é o sucesso é ser feliz. Alguns ficam felizes utilizando recursos que não são seus, furtando. Agora eu estou feliz, consegui algo. Como é que tu conseguiu? Não, eu peguei do vizinho. Mas estou feliz. Eu estou angustiado, vou ter que usar algum narcótico. Como é que... Não, agora eu estou feliz, usei meu narcótico. Então a busca da felicidade, ela tem que ter uma pulga atrás da orelha. E o que a doutrina espírita traz para a gente? Isso aqui é só um quadrinho informativo. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha a resposta. Não. Ela é decepcionante e ao mesmo tempo cria uma expectativa muito grande. Porque deve ter algum lugar melhor para frente. Então o sentido da vida não é ser feliz, na maneira que a gente acha que é. Não, por isso que a vida foi dada como prova ou expiação. Quem aqui está dando tudo certo na vida? Nada dá errado. Não fica doente, dá tudo certo no serviço, nos relacionamentos. Sempre. Até que a gente passe desse ciclo de reencarnações. Ok? Mas por enquanto a gente está nessa faixa, ou não? Ou quem está super feliz é que, nossa, não tem nada em casa, nem espirrar, não espirro, não tem alergia. Alguma coisa a gente tem. Agora, dele, porém, o homem, depende de suavizar os males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Eu sou feliz no que eu dou conta. Mas eu olho para o meu irmão embaixo, que às vezes não tem comida em casa, eu não posso ficar feliz com essa situação. Então não vai ter felicidade plena na Terra quando todos, principalmente aqueles que a gente não gosta, também forem felizes. Porque Deus ama todos indistintamente. Aí Allan Kardec questiona: se o homem não pode ser feliz na totalidade na Terra, qual é a medida comum? Qual é a medida comum de felicidade para todos os homens? Como a gente comentou, quem aqui almoçou ao meio-dia hoje, entre meio-dia e 2 horas da tarde, levanta a mão. Estava boa a comida ou estava ruim? Boa. Estava boa. Quem soltou foguete de alegria porque tinha comida na mesa? Não, já veio programado de casa. Pai pergunta, tu levanta. Tu vai... Me ajuda, cara. Não foi um motivo de extrema alegria, né? Porque a gente vive numa região, numa cidade que oferece alguns recursos que facilita. Agora o nosso companheiro que renasceu lá na Etiópia, e o primeiro prato de comida da semana foi hoje, farelo de milho. Ele está feliz ou não? Não. É para soltar foguete. Então a medida de felicidade comum é relativa à posição que eu me encontro. Aí ele pergunta, então qual é? O que dá para fazer? Para a vida material, a posse do necessário. A posse do necessário. Quem de nós é satisfeito com o necessário? Exemplo, buffet de comida, a gente vai lá na hora do almoço. O necessário que o organismo pede ou que o olho vê? O meu organismo precisa disso, mas às vezes o olho quer mais. Está fora do necessário. Não estou dizendo que não é bom comer.
mas é o necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem dorme com a consciência tranquila? Quem tem fé no futuro? Futuro para quanto tempo? Futuro para amanhã, para 5 anos, para 10 encarnações. Olhando tudo que a gente tem acompanhado na mídia aí, né? Notícia boa o dia inteiro, né? Que futuro é esse para o meu país? Esse futuro para quanto tempo? Tem algum sentido na vida a gente ver que sofrimento que a gente está passando? A condução da sociedade que a gente vive está boa e a gente tem algum papel nisso ou não tem? Porque senão não faz sentido. Não, a gente quer um Salvador que resolva a situação. Inclusive Jesus, que venha salvar e resolver os problemas. Porque a gente se habituou, por falta de sentido na vida, a terceirizar a culpa e o problema. Eu quero que alguém resolva. Aí eu terceirizo. Não, fulano lá tem que fazer. Tu vai para o centro hoje, reza por mim. Não quer nem rezar, cara. Olha que interessante. Mediante a organização que Deus nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Não tem um limite? Aí ele responde, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das suas necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Que vícios? Que ele tratou de todos os vícios, não só do vício material. Por exemplo, vou falar do material. A pessoa desencarnou vitimada de uso de tóxico. Esse vício alterou o quê? A constituição dele, do quê? Do próprio espírito. Ele tem a necessidade no plano espiritual. E o outro vício, o pior de todos, que todos nós temos, viciado em nós mesmos. Esse vício em nós mesmos altera a nossa constituição. Porque eu passo a ter necessidade de coisas que não são reais. E acredito que o sentido da vida estão nessas coisas que são perecíveis. E às vezes a gente deposita tanta confiança no perecível, que a gente volta em reuniões mediúnicas para tratar de inventário. Não, mas estão discutindo a terra. Meus filhos estão sendo... Não é incomum. Não é incomum. Vamos para frente. Allan Kardec, nós não vamos detalhar, mas é só para fim de exemplificação. Ele trata um tema chamado escala espírita. Que Allan Kardec fez o seguinte, ele começou a entrevistar o mundo espiritual. Série de entrevista. Não era entrevista da Globo, mas ele começou a fazer entrevista. E ele precisou classificar, porque vinha gente falar de tudo quanto é coisa. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou com dor de cabeça, eu sou um inteligente, eu sou sábio, eu sou bondoso. Então vamos classificar. Aí ele classificou as entrevistas espirituais que ele teve dessa forma. Em 3 grandes ordens e 10 classes. Nós não vamos tratar de todas elas. Primeira ordem, primeira classe, classe única, espírito puro. Quem conhece alguém? Quem tem algum conhecido perto de casa? Passou um aqui. Era tão puro e tão bom que a gente correu com ele. Ele estava tão nessa faixa de bondade, de sabedoria, que assim, não, nós vamos tirar ele daqui. A gente pendurou na cruz. Aí eu vou tratar só da última, que eu me identifiquei bastante. Espíritos impuros, 10ª classe. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios. Sensualidade, crueldade, hipocrisia, fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. Tem alguma coisa dessa aqui na região da Palhoça? Tem no Brasil? Muito ou pouco? Então o problema do sentido da vida é de Deus ou é nosso? Porque sou eu que sou assim, não é Deus que me fez assim.
Eu cheguei nessa faixa por livre e espontânea vontade, na maioria das vezes por não saber o sentido da vida. Questão 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo do coração do homem. Porque é quando nós somos viciados em nós mesmos. Vamos chegar a isso algum dia? Resposta. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Quais instituições humanas desentretêm e excitam? Como é que está a programação de TV hoje em dia? Como é que está a internet? Como é que estão os jornais? Como é que está a vida noturna? Como é que está a minha vida social? O que me entretém e me excita? E para mudar isso, depende da educação. Olha o tema que ele está tratando em 1857. A educação da escola? Que educação que ele está tratando aqui? A escola educa ou instrui? Instrui. Ressalvado valorosos e valorosas professores e professoras que educaram e continuam educando muita gente, mas que não é o seu papel. A educação é íntima e os grandes missionários para isso são os pais. Então depende da educação extirpar o egoísmo do coração do homem, mas também tratar das instituições que entretêm e excitam ele. E não é educação dos livros. É educação baseada em hábitos adquiridos. Quando a gente fala, essa pessoa é mal educada. Então ela tem hábitos adquiridos que não são salutares, perfeito? A pessoa está conversando com alguém, a cada 10 palavras, 15 é palavrão. Como é que eu troco isso? Eu preciso me educar a não falar palavrão. Hoje 1 a menos, amanhã menos 2, daqui a 3 meses menos 4, daqui a 30 anos menos 5, quando tiver com 80 eu não falo mais nada. Me eduquei. E como é que eu educo o meu coração se eu não passar por experiências? Como é que eu educo a paciência? Como é que eu educo a minha intolerância? Como é que eu educo a minha prepotência? Se eu não passar por experiências de provas, que como a gente comentou antes, que testem essa minha limitação. Porque a gente só procurou e continua procurando sentido na vida nos aspectos materiais da existência, que é muito restrito. Aí a gente entra num fluxo louco de tentar compensar coisas com outras. E não chega na felicidade, ela está sempre a cenourinha na frente, eu correndo atrás, não dando conta, porque a felicidade não está nas coisas perecíveis. Quem que falou isso um dia? Buscai primeiro as coisas de Deus, e o restante vos será dado por acréscimo. A gente inverteu. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente conquistar algo material do que se conquistar. É muito difícil a gente refletir sobre as nossas más inclinações, sobre as nossas más tendências. Porque as más tendências, infelizmente, para a faixa em que a gente vive, elas são gostosas. Allan Kardec vai tratar o Evangelho segundo o Espiritismo. Você reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar, ele usa o verbo domar, as más inclinações. O que a gente doma? Animal domesticado ou animal chucro? Então as más inclinações são um animalzinho chucro que está aqui dentro. Aí Jesus fala assim, lá na oração dominical, não nos deixeis cair em tentação. Tentação é coisa boa ou coisa ruim? Tentação é coisa boa ou coisa ruim? Ruim? Então vou dar um exemplo bem fácil. Não sei como é que é o supermercado Imperatriz aqui da Ponte. Mas deve ser similar ao supermercado que tem ali para o sul do Rio, aquela região.
Onde é que fica a prateleira de salada? Quase escondida no depósito do cara, né? Por que será? Quem é que sai de casa assim, nossa, hoje uma tentação danada, eu fiz uma oração até para não deixar cair em tentação, para comer alface. Nossa, eu tive um sonho, Zé. Era um prato, era 30 gramas de arroz, alface e rúcula. Eu vim tentado por isso. Até chegar na alface, o que tem? Nossa Senhora. Capaz de nem comprar o alface, que esquece. Aí eu chego em casa, a esposa, comprar essa alface? Hã? Mas eu trouxe aqui um salgadinho, uma bolacha, o creme novo, porque essa é a tentação. Ninguém é tentado naquilo que não gosta. Porque senão não seria tentação. É justamente para a gente não ceder. E nos valores morais é a mesma coisa. A gente é tentado o dia inteiro. Passa no trânsito, alguém dá aquela fechada na nossa frente. A tentação não é fazer uma prece? Nossa, eu queria pegar essa pessoa e dar um passe. Tanto amor que está saindo do meu coração agora. A tentação é não ceder a isso. Não a prece, né? Mas o elogio familiar que geralmente sai. É dessa travada. Porque a tentação vai vir. E como é difícil a gente voltar para casa assim, estou com orgulho ferido. Que danado daquele rapazinho. Vou fazer uma oração hoje à noite por ele. Porque a tentação é explodir. E é difícil não explodir, porque a gente não se educou para isso. Jamais a gente fez uma reflexão, pô, será que eu não está indo lá visitar a esposa que está no hospital, que está parindo agora? Ou que está doente, acabou de perder o emprego, está indo para o velório da mãe? Ninguém reflete sobre isso. Primeiro é a desgraça que me atingiu, que ele cortar, que a minha pressa é sempre maior que a do outro. Aí a tentação vem. Como é que eu freio isso, se eu não sei qual é o sentido da vida? Se eu acreditar que o sentido da vida é ganhar sempre, até em conversa de família a gente quer ganhar, quer ter sempre a razão, né? A gente não perde nunca, quer ter sempre a razão. O sentido da vida é estar sempre acima do outro. Às vezes até nas coisas ruins a gente quer estar acima do outro, né? Tá conversando, tua conversa tão boa, o papo está indo, daqui a pouco eu estou com uma dor no quadril. Eu também, nos dois lados. E no joelho junto. E quando vê, a conversa virou que é só desgraça. Não, eu já estou com uma bula de remédio aqui. Isso reflete no mundo que a gente vive. Por quê? Passou dos 70, mas... Tá tudo bem, tá, mas estou com dor. Eu também estou e vai. Da segunda pracinha da Palhoça até a pracinha principal, se fizer aquele quarteirão todo, quantas farmácias tem? Eu acho que um 8 por baixo. Por quê? Por que se abre farmácia? E todas com movimento, não tem ninguém pobre na farmácia. Curioso. Por que tem farmácia aberta? Por causa da conversa da doença. Aí tá com isso, toma isso que eu vi no Google. E o Google é danado, se tu botar lá dor de cabeça, morte em 15 dias. Botou o assunto, tem resposta na hora. E a gente vai por aquilo. Aí, o sentido da vida no Google. Aparece de tudo. Remédio para tal coisa. Aparece de tudo. Por isso tem tanta farmácia aberta. A gente não vai mais médico. A gente conversa com as pessoas. Eu estou com uma dor no quadril. Não, eu tomei isso. O outro falou, tomar isso. Então, bota tudo junto. E vamos para a farmácia. E a farmácia vende. Que é o negócio dela, não é culpa dela. Por isso que se abre tanto. E a gente quer compensar as dores somente com medicamento, sem tratar a causa. E espiritualmente é a mesma coisa, por falta de sentido na vida. A gente quer só o medicamento. A gente não quer verificar o porquê que está dando a dor de cabeça. Eu quero interromper a dor agora. Para a nossa vida é assim também. Quem não veio para a casa espírita a primeira vez, e eu me incluo nisso, porque queria resolver o problema.
Estou atrapalhado. Estou com encosto, né? Estou meio atrapalhado, estou fazendo umas coisas meio estranhas. Tira isso de mim. Olha só. Tira isso de mim. E o meu papel? Que isso de mim só vai sair se eu me melhorar. E para as dores é a mesma coisa. Se eu não quero saber qual é a causa, eu vou só me medicar e não vou tratar. Eu não quero mudar meu mundo mental. Eu não quero o aperfeiçoamento moral do meu coração. Eu quero resolver o problema. Eu tenho um exemplo de um amigo que trabalhou comigo há muito tempo. A gente comentava ainda essa semana. Ele tinha quase a minha altura e tinha 260 quilos. E ele precisou fazer cirurgia de redução do estômago. E passou, e logo no início de cirurgia, daquela de grampo, não sei nem se hoje ainda tem essa de grampo, perdeu muito peso. Né? Que começa tomando aguinha, depois vai ampliando um pouquinho, vai para o iogurte, até chegar no material, passa um tempo. Nisso ele perdeu uns 60 quilos assim. E eu perguntei, ô jovem, como é que tu tá? Tá bem? Não, tô bem, mas a minha cabeça continua gorda. Porque a cirurgia não resolveu o problema íntimo. Que talvez, né? Em todos os casos a gente não está criticando. Nós não gostamos da dieta. Aqui é só um exemplo. Não, você tem que fazer uma dieta. 3 grãos de arroz, alface e um peito de codorna. Durante 6 anos. Exige o quê? Esforço. Não é bom. Porque tem tentação no meio do caminho. Daí eu estou nessa semana toda com peitinho de pardal, 4 grãos de arroz, um baguinho de alface. Sexta-feira o amigo liga, vamos sair, vamos aonde? Comer um x-bacon. Só se tiver Coca Zero. Como se adiantasse alguma coisa, né? É difícil dizer não. Então é complicado. Então depende da educação. E aqui a gente vai finalizando. Essa mensagem é muito bonita. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, olha só. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. A gente corre atrás da felicidade, ela está fugindo. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeito às mesmas vicissitudes. Tudo que é perecível se acaba. Tudo que é perecível se acaba. O que vai acontecer com o celular de última geração hoje, daqui a 100 anos? Vai se acabar. Tecnologia não dá nem para pensar, né? O cara comprou um negócio, já está obsoleto no dia seguinte. E às vezes eu deposito a minha felicidade dele naquilo ali. E ele continua. Isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são o prelibar dos gozos celestes. Em vez de procurar paz no coração, olha só, em vez de procurar paz no coração, que é a única felicidade real no mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agite e o turbará. Coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está na sua mão evitar. Ele vai tratar dos tormentos voluntários. A pessoa é febril. A pessoa adoece porque busca em coisas perecíveis. E fica doente. Basta o vizinho pintar a casa. Ah, pintou a casa. Eu não posso ficar para trás. Fica doente. Não, vou ter que me endividar e vou ter que pintar também. Qual é o objetivo da vida? Resposta de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Deus quis que os homens se voltassem para os interesses da alma. O aperfeiçoamento moral do homem. Eis aí o fim e o objetivo da vida. Quem veio para a palestra esperando uma fórmula mágica? Eu vou lá hoje que vai responder e acabaram os seus problemas. Se tiver algum guru fornecendo resposta simples, toma cuidado. Se tiver alguém com uma solução instantânea para os problemas da vida, toma cuidado.
provavelmente ele não achou ainda. Porque aperfeiçoar gera esforço e gera cansaço. E para a gente finalizar, leitura do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Quem tiver a oportunidade de ler essa obra, não vai perder tempo, vai ganhar. Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de obras ditas espíritas, ditas mediúnicas, que não respondem a esse questionamento. Por sinal, gera uma confusão danada. Mas como veio do mundo espiritual, a gente aceita. Que espírito tudo é santo. Bastou falar, é Bezerra da Silva. Mas é do Bezerra. Aí eu aceito como... Ele coloca assim: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Lembra qual é o objetivo da vida? Aperfeiçoamento moral. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos. Lembra do trânsito? Para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nosso esforço. Para onde é que eu vou? Se o interesse são os valores da alma, qual é a direção que eu estou seguindo hoje? A maioria de nós não faz esse questionamento. Acha que está certo. Dá uma freada, rapaz. Não, tá bom assim. Tá doendo? Não, mas tá bom. E dirigir nosso esforço para nos aperfeiçoar. Primeiramente, regular a vida física. Reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo. Quantas farmácias tem abertas? Instrumento indispensável para o desempenho do nosso papel terrestre. Então, nosso organismo é um instrumento, não é o fim. Depois, disciplinar as impressões, emoções, exercitando em dominá-las. Lembra a tentação do supermercado? É fácil ou difícil chegar na salada? Demora, mas porque tem coisas mais prazerosas no meio do caminho. Em utilizá-las como agentes do nosso aperfeiçoamento moral, aprender principalmente a esquecer e fazer o sacrifício do eu, do egoísmo, a desprender-nos de todo sentimento egoísta. A verdadeira felicidade nesse mundo está na proporção do esquecimento próprio. Que tenhamos muita paz no coração, que a gente faça as reflexões possíveis em qual sentido nossa vida está sendo guiada, mas jamais nos esqueceremos que quando a gente não sabe onde chegar, a gente precisa de um guia. Se eu não sei para onde ir, se eu não sei como chegar, eu preciso de um guia. E esse guia apareceu para nós há 2018 anos atrás e está detalhado na questão 625 do Livro dos Espíritos. Que tipo Deus tem oferecido à humanidade para servir de modelo e guia? Resposta: Jesus. Ponto. Uma ótima semana para todo mundo e que Deus nos ampare sempre.